Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vocês já alguma vez estiveram a brincar, digamos assim, com os vossos filhos e passar tempo e talvez tenham feito um quebra-cabeças, um puzzle, um quebra-cabeças em que tem várias peças. Este que tenho aqui, por exemplo, tem um desenho de uns pássaros e é de 550 peças, por exemplo, mas tem várias peças e depois vocês começam a fazer o quebra-cabeças com as suas peçazinhas que têm. Ora, está claro que quando fazemos um quebra-cabeças, usamos este lado do quebra-cabeças, não usamos o outro lado. O outro lado não tem gravura, não tem imagem e, está claro, torna-se praticamente impossível de pôr o quebra-cabeças, fazer o quebra-cabeças, resolver este quebra-cabeças sem se ver a gravura, o desenho, porque estamos sempre a usar as várias peças do quebra-cabeças para pôr esta gravura. E então desenvolvemos uma certa técnica para resolver o quebra-cabeças. Por exemplo, não vamos tirar duas peças do quebra-cabeças e ver, olha, talvez seja assim e vai encaixar. Porque estamos a forçar estas duas peças, porque depois se vê que a gravura não se encaixa. Não se encaixa na gravura, porque estas duas peças não são parte desta gravura, embora pareça que possa encaixar desta maneira. E por isso precisamos ter cuidado quando trabalhamos com um quebra-cabeças para ver a gravura, a grande gravura do plano, do que vamos fazer. E por isso vamos ter uma técnica, talvez começar com as partes de fora e depois começar a pôr outras, todas da mesma cor, ou outras, e começar a desenvolver. E se virmos que há uma peça que não sabemos onde é que essa peça se encaixa, por exemplo, pomos essa peça de lado e trabalhamos com as outras. Até mais adiante, essa peça se encaixa. Encaixa-se aqui. E é a maneira que nós trabalhamos com quebra-cabeças. Queridos irmãos, escrituras proféticas da Bíblia devem ser tratadas, digamos assim, como um quebra-cabeças. Temos que ver a grande imagem, temos que pôr essas gravuras dentro do contexto desse desenho, por exemplo, as de uma certa cor ou um certo tipo de cores juntas, que é para começarmos a entender. E se há umas que não entendamos agora, precisamos ter a confiança e de pôr essa de fora, de lado, e esperar, conforme vamos pondo as várias peças juntas no quebra-cabeças, até mais tarde aquela peça se encaixa na gravura. E por isso, às vezes, é preciso esperar. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, vê-se aqui, começando a ler do versículo 9, Isaías 28, versículo 9, diz assim: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem é que vai ter o entendimento? O entendimento da grande gravura. Falando biblicamente do conhecimento do plano de Deus. A quem é que se vai dar esse conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouvir? Quando ouvimos estas peças aqui, como é que vamos dar o entendimento para as encaixar neste grande puzzle, ou digamos quebra-cabeças, que é o plano de Deus e a profecia bíblica, por exemplo?
Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos, vão os bebés começar a pôr as peças juntas no quebra-cabeças? Ou é preciso ter uma certa matureza, experiências e uma certa, não ser crianças, mas ser um bocadinho mais desenvolvidas espiritualmente para podermos começar a pôr as coisas juntas? Porque, versículo 10, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. É como um puzzle, é como um quebra-cabeças, é um bocadinho aqui, um bocadinho acolá, e vamos pondo isto junto. Pelo que, por sábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. É um bocadinho aqui, é uma escritura aqui, outra escritura aqui, temos que as pôr juntas perante o grande contexto bíblico do plano de salvação de Deus e do plano de Deus para a humanidade. Continuamos a ler no versículo 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. Deus nos dá um descanso. Deus nos disse que há um dia de descanso, que sabemos desde o período da criação, que deu a Adão e a Eva o 7º dia, o sábado, como um dia de descanso. Depois, aos israelitas, prometeu a eles um descanso, a terra prometida. Mas lemos em Hebreus, capítulo 4, que não chegaram ao descanso, embora entrassem na terra prometida, não receberam o descanso porque não acreditaram e não praticaram, não obedeceram. E por isso, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta uma entrada na terra prometida do futuro para o povo de Deus, que é o que lemos quando estudamos os dias santos de Deus. Vemos, por exemplo, em Levíticos 23, que quando menciona acerca dos dias sagrados do 7º mês, menciona a eles que eles apontam para um descanso, um sábado de descanso. Qual é o sábado de descanso? Esse sábado de descanso é quando Jesus Cristo retornar, é quando Satanás for expulso, é quando o reino milenial será estabelecido na terra e é quando haverá o julgamento do trono branco e haverá uma vida eterna depois disso no reino de Deus eternamente. Isso tudo é descrito pelo plano de Deus. E por isso, continuando a ler assim, aquele onde estamos a ler no versículo 12, e ao qual disse: este é o descanso, daí descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir, não obedeceram, os israelitas não obedeceram, por isso aqui ainda resta um descanso para o povo de Deus, como lemos em Hebreus 4, versículo 9. Sim, que ainda resta um sábado, mas resta o significado deste descanso final, que é a vinda de Cristo, que é Satanás posto de fora, que é o reino milenial e que é o mundo, não só o mundo amanhã, mas o mundo a viver eternamente no reino de Deus. E esse é o refrigério ainda para vir. Versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para esses que não o quiseram ouvir, como lemos ao fim do versículo 12. Estou agora a ler do versículo 13. Para que vão e caiam para trás, e que se quebrantem, e que se enlacem, e sejam presos. Porquê? Porque não quiseram ouvir, não quiseram obedecer à palavra de Deus. E por isso é que diz, ouvi, versículo 14, pois a palavra do Senhor,
ouçam, obedeçam. Precisamos de obedecer às leis de Deus. E por isso, queridos irmãos, para podermos entender a palavra de Deus, que é um preceito sobre preceito, que é regra aqui e regra acolá, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Para podermos entender isto, precisamos de estar a obedecer. E conforme obedecemos, começamos a pôr este puzzle, este quebra-cabeças direitinho, sem estar a forçar umas peças sobre as outras. Isso é muito importante. E por isso, queridos irmãos, precisamos de entender o plano de Deus, a grande gravura, o plano de Deus. O plano de Deus que é para ter filhos e filhas no seu reino. Para governarem com Ele como reis debaixo do Rei dos Reis e como senhores debaixo do Senhor dos Senhores, para governarem e trazerem paz e harmonia a este mundo. Porque vocês bastam olhar para as notícias hoje em dia e não há paz, não há harmonia. Há anarquia e luta e disputas e discussões. Não há paz neste mundo. Mas para governarmos, queridos irmãos, para governarmos com Cristo, não devemos de ser uns governantes ignorantes, sem sabedoria. Precisamos de ser uns governantes com sabedoria. E por isso Deus está a treinar hoje vocês para serem filhos e filhas que sejam sábios, para governarem bem, com sabedoria, o mundo da amanhã. E Deus quer tudo decentemente e com ordem. E por isso este puzzle tem que ser posto junto decentemente e com ordem. Queridos irmãos, o mundo hoje em dia parece, para as pessoas que olham assim à primeira vista, que é uma coisa confusa e que não tem esperança. Mas vocês, na Igreja de Deus, como chamados filhos de Deus, reconhecem que Deus tem paciência. Tem paciência e espera na esperança que mais pessoas se arrependam. Porque Deus tem um mapa de estrada, digamos assim, um rasteiro, um caminho, um plano para esse reino. Um plano que envolve atividades ou eventos, ações religiosas, e um plano que envolve eventos ou ações de como tratar e trabalhar com as pessoas. E por isso Deus tem um plano para esse reino, através de vários eventos, alguns religiosos e outros políticos. E esse plano, esse mapa de estrada, é nada mais que profecia. Profecia. A profecia demonstra o que Deus vai atingir, a meta dele. E a profecia são passos importantes nesse caminho para atingir essa meta, esse plano de Deus, que é ter filhos e filhas de Deus para reinar no mundo. E por isso envolve o desenvolvimento, digamos assim, emocional, mental, espiritual desse povo. É o plano de salvação. E envolve o plano que ele tem para trabalhar com os povos, para chegar a um ponto em que o reino de Deus vai ser estabelecido sobre as nações para governar sobre as nações. E por isso, isso é a profecia, esse mapa de estrada. Mas profecia também é um aviso de que se não nos arrependemos e não
nos submetemos a esse caminho, vamos sofrer problemas, castigos, dificuldades. E por isso, profecia demonstra, como disse, esses passos religiosos e políticos para atingir a meta que Deus quer. Ora, como é que Deus sabe que isso vai acontecer? É que Deus foi ao ponto final e viu o que aconteceu e por isso agora estamos a andar para trás no tempo? Não, de maneira nenhuma. Deus sabe o que vai acontecer porque Ele tem o poder de o fazer acontecer. É o poder de Deus. Ele tem o poder de fazer com que os acontecimentos importantes, Ele faz com que eles de facto aconteçam dessa maneira que Ele prediz. Porque Ele é o grande, digamos assim, jogador de xadrez. Isto é como se fosse um jogo de xadrez. E Ele vê o ponto final, a meta deste jogo, e por isso Ele vai manobrar, manejar, controlar o jogo para que atinja essa meta. E Ele controla esse jogo porque Ele tem a inteligência e o poder de o fazer. E por isso eu referenciei acerca de 4 chaves importantes para entendermos a profecia em sermões prévios. Não são as únicas chaves importantes, não são uma doutrina a dizer estas são as chaves, não, são chaves importantes. Existem outras, está claro, eu simplesmente estou a sublinhar 4. As 4 que mencionei, a primeira foi o sábado e os dias santos de Deus. Porquê? Porque o sábado e os dias santos de Deus, que são claramente escritos neste guia de estudo bíblico que temos aqui, o plano dos dias santos de Deus, a promessa de esperança para toda a humanidade, este é o plano de salvação, que é explicado através dos dias santos de Deus. Eles mostram uma sequência de acontecimentos religiosos para completar o plano de salvação de Deus. Se nós entendemos este plano de salvação, isso nos protege de várias doutrinas falsas acerca da salvação. Por exemplo, doutrinas da alma imortal. Nos protege dessas doutrinas falsas, porque sabemos que morremos e sabemos que vamos ser ressuscitados. Ora, se morremos, não temos alma imortal. E se não temos alma imortal é porque ainda não temos uma vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus que receberemos. Quando? Na ressurreição. Também entendemos que vai haver um julgamento final. O julgamento do trono branco. Entendemos que isso vai acontecer aos povos. E este plano de salvação, que é determinado ou explicado pelos dias santos de Deus, demonstra estes passos, essas etapas a caminho desse plano de salvação. Uma outra chave importante que eu mencionei é entendermos a identidade de quem é Israel. A maioria das pessoas pensa que Israel, o Israel bíblico, é a nação de Israel, a nação judaica que existe hoje em dia na Palestina. Mas, queridos irmãos, essa nação, a nação de Israel na Palestina hoje em dia, é só uma parte dos judeus, porque há muitos judeus em outros países. Há judeus em Portugal, há judeus no Brasil, há judeus em Angola, há judeus nos Estados Unidos, há judeus na Austrália, há judeus na África do Sul, há judeus em muitos outros países, na Europa e através mesmo nos países da Europa Oriental. E por isso, queridos irmãos, a nação de Israel não são os judeus todos. Mas muito menos não são
essa nação não são a totalidade das 13 tribos ou filhos de Jacó, que veio a ser chamado Israel. Várias outras nações incluem essa parte dessa família. E alguns desses, Efraim e Manassés, são representados pela Inglaterra e os Estados Unidos, mas existem outras nações, o Rúben e outras. E é importante entendermos quem são essas nações. Por isso, quando há profecias que falam acerca de Israel e Judá, não está a falar só dos judeus. Está a falar de Israel e Judá. E por isso precisamos de entender quem é Israel. Porque, ao fim de contas, Deus está a trabalhar através de Israel físico, mas também de Israel espiritual. Israel físico falhou e, por isso, Deus implementou, através de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de David, uma capacidade de incluir os gentios nessa família espiritual de Israel espiritual. E por isso precisamos de entender o significado de Israel, como Deus no futuro vai trabalhar através de Israel. Primeiro, Deus Pai delegou todas as responsabilidades ao Filho, e o Filho depois vai trabalhar como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, através primeiro de Israel espiritual, que vai ser as primícias. Depois, Israel espiritual vai trabalhar por Israel físico. Israel físico depois vai ser um exemplo para trabalhar com o resto das outras nações todas. Porque, ao fim de contas, a meta, o golo, é fazer todas as pessoas, seja de que nação, ou de que raça, ou de que cor, fazer todas as pessoas filhos e filhas de Deus, iguais como filhas e filhos de Deus, na família de Deus, a reinar no reino de Deus. Não vai haver diferença. Não vai haver judeu, nem gentio, nem grego. Sermos todos iguais. Mas Deus tem um plano de ação. Primeiro por este passo, e depois este passo, e depois aquele passo. E parte desses passos é trabalhar com certas nações ou grupos de nações para atingir a sua meta. Digamos assim, é o seu mapa de estrada. Mas não é que ele prefere ou que ele está a discriminar estas nações que são melhores que outros. Não. É simplesmente o seu plano de ação. E por isso precisamos de entender a identidade de Israel para podermos entender ou pôr a gravura completamente. Porque quando fala acerca de coisas de Israel, precisamos saber quem são Israel e quem não são. E não confundir, não dizer, olha, Israel são os judeus. Sim, os judeus são parte de Israel, mas não são Israel inteiro. E isto é importante para entendermos. Para outro também entendermos que Israel não são outras nações. E quais são as nações que são Israel, para entendermos a profecia bíblica, quando fala que certas coisas vão acontecer a Israel, quando certas coisas vão acontecer a outras nações. Então sabemos para as distinguir. Se não sabemos distinguir, não vamos entender a profecia. É assim tão simples. Depois também mencionei que é importante entendermos a identificação das duas mulheres. As duas mulheres do Apocalipse. Basicamente, como mencionei, são dois sistemas básicos de vida. Dois sistemas básicos de vida. Um, digamos assim, é o caminho de dar. E outro é o caminho de tirar, de receber para mim. Um é de mim para os outros, dar. E o outro é dos outros para mim, receber. Para mim, para mim, para mim. Oposto de outra maneira. Um é o caminho da vida. E outro é o caminho da morte. Oposto de outra maneira. Um é a mulher virtuosa
da Apocalipse 12. E o outro é a grande meretriz da Apocalipse 18. Um é a Jerusalém Santa e o outro é a Babilônia, que não é nada santa. Posto de outra maneira, é uma escolha. Para você e para mim, vamos ser parte desta equipe ou daquela equipe. É uma escolha. Infelizmente, debaixo da influência de Satanás, o mundo todo está a ser enganado para seguir este caminho errado. O caminho da morte, o caminho da ganância, o caminho do egoísmo, o caminho para mim, tirar para mim, em vez de seguirem o caminho de dar para os outros, o caminho da vida. Por isso, queridos irmãos, é uma escolha que precisamos de fazer. Escolher o caminho da justiça, o caminho da misericórdia e o caminho de andar humildemente em fé, que é o caminho que Jesus Cristo nos ensinou como o primeiro homem que obedeceu tudo completamente, porque ao fim de contas ele veio do céu, que era o Filho de Deus, veio do céu para nos dar o exemplo. E por isso, queridos irmãos, precisamos de estar a vigiar. A vigiar não só o mundo, mas a vigiar a nós próprios. Ter cuidado com nós próprios, para ver que estamos a escolher o caminho certo e não o caminho errado. Precisamos estar a vigiar a nós próprios primeiro antes de tudo. E o quarto, digamos assim, a quarta chave profética destas 4 que eu tenho estado a mencionar nos últimos sermões é a identidade e a continuidade dos reinos gentios de Daniel 2. Em Daniel 2 temos descrito no nosso guia de estudo, que é intitulado Apocalipse Revelado, que demonstra em Daniel 2, aqui existe em Daniel 2 uma estátua. A estátua de Daniel 2. Existe aqui numa destas páginas, não sei bem onde está, tinha aqui descrita, está aqui. Estátua, que é a estátua de Daniel 2. Uma estátua que é ou representa uma continuidade. E precisamos de entender quem é esta estátua. Precisamos de entender a identidade e a continuidade destes reinos gentios de Daniel 2, desde o tempo de Judá, que foi para a Babilônia, até à vinda de Cristo, que é uma continuidade de acontecimentos proféticos acerca destas nações, desta estátua. E isso nos assegura que nós tenhamos sempre em mente o grande quadro, o quadro de Deus, acerca das nações internacionais, principalmente das nações gentias que vão interagir mais, de maior influência, através dos séculos, com Israel. E por isso, quando entendemos esta estátua, e quem é esta estátua, e a identidade desta estátua, então começamos a entender corretamente onde os vários eventos mundiais se encaixam ou se vão encaixar. Está claro? Não sabemos ainda hoje onde todas as peças deste puzzle se encaixam. E se algumas não entendemos, temos que as pôr de lado e esperar para um dia, conforme certos acontecimentos, como se começam a pôr as peças assim, então vemos, esta peça se encaixa aqui. E precisamos ter a esperança e a confiança
de simplesmente esperar, em vez de tentar forçar certas peças no quadro profético, como muitos fazem. Por isso, queridos irmãos, isso é importante. É importante entendermos esta estátua, esta continuidade profética, que, digamos assim, é o plano de Deus internacional acerca das nações até à vinda do reino de Deus para estabelecer paz na terra através do reino de Deus a governar na terra, que esse reino de Deus será governado por estes seres que vieram pelo plano de salvação, que se arrependeram, que foram treinados para serem filhos e filhas de Deus como as primícias no reino de Deus para governar, que serão Israel espiritual. Esse Israel espiritual, então Deus governará por Israel espiritual, através depois de Israel físico, e então governar as nações todas no mundo da manhã, no reino milenial, na terra. Por que isso é importante nós entendermos? Queridos irmãos, é importante nós entendermos isso para nos motivar a entender melhor, a discernir melhor os tempos em que vivemos. É importante entendermos isso, para entendermos a estação em que vivemos. Entendermos que o tempo é o tempo de verão. Vejam comigo, se faz favor, em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, começando no versículo 54, disse assim Jesus também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizes que vem chuva. Isto no ocidente está no poente, é no ocidente, ali vem a chuva, porque o vento geralmente vem do ocidente para o oriente, não é? E traz a chuva. Logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Está claro, talvez não seja exatamente assim, dependendo de onde você vive na terra, mas na área de Jerusalém era assim. E quando vês soprar o vento do sul, dizes que haverá calor. Está claro, uma vez mais, depende onde você vive no hemisfério. Se você vive no hemisfério norte, e a Palestina, onde Jesus Cristo estava a falar com eles, era no hemisfério norte, o vento do sul trazia o calor. Se vocês vivem, por exemplo, no hemisfério do sul, por exemplo, em Austrália, ou na África do Sul, ou por exemplo, no sul do Brasil, ou coisas assim, seria um vento do norte que traz o calor. Não é o vento do sul, porque o vento do sul vai trazer frio. Está claro, depende de onde é que você vive no planeta. Mas o princípio aqui é, para eles que estavam em Jerusalém, nessa área, eles sabiam ver as condições climáticas e sabiam decidir se vem chuva ou não vem chuva, ou se vem calor ou não vem calor. Hipócritas, diz assim no versículo 56, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Sim, vocês sabem discernir, vendo o vento de onde as coisas vêm. Está claro, depende de onde você vive, que pode ser diferente do que daqui em Jerusalém, como disse, mas vocês sabem interpretar os ventos e as nuvens, e tudo, ver, olha, vai chover ou não vai chover. Vocês sabem interpretar isso. Diz assim, entretanto, não sabeis discernir esta época. Nós, queridos irmãos, sabemos discernir a época em que vivemos? Sabemos? Precisamos discernir a época em que vivemos. É muito importante entendermos a época em que vivemos. Nós vivemos no século XXI. Neste século, sabemos que o Evangelho da obra de Deus, do reino de Deus, está a ser pregado. A Igreja de Deus está a pregar agora. E depois o fim virá. Mateus 24, 14. Sabemos discernir que é o tempo do fim?
Sabemos discernir desde o começo de 2001, por exemplo, onde houve o 9 de setembro e as duas torres de Nova Iorque caíram, que o Islão radical tomou uma posição diferente mundial. E vê-se depois o que aconteceu no Iraque, e depois do Iraque, a queda da Saddam Hussein, e daí depois o país tornou-se independente e não foi forte demais para lutar contra outras influências políticas, e então o ISIS se desenvolveu, este Estado Islâmico, e vê-se aí esse radicalismo a crescer de uma fase diferente. Vemos esta influência radical islâmica, vê-se, por exemplo, esta imigração na Europa, que vai causar discórdias na Europa. Essa imigração, digamos assim, foi a causa da Inglaterra decidir, do povo inglês decidir para saírem da Comunidade Europeia. Entre outras coisas, está claro. Mas essa foi uma das causas importantes. Por isso vê-se a Inglaterra, digamos assim, a andar para trás para sair da Europa. Porquê? Porque a Inglaterra nunca foi parte desta, digamos assim, Império Romano, que é parte desta estátua de Daniel 2, que vou mencionar um pouco mais daqui a pouco. Vemos também a América a andar assim, a recuar um pouco, a recuar. E como a América está a recuar, vê-se outros países, como a Rússia e a China, e outros a começarem a dizer, olha, eu sou... E a Alemanha, e a Europa, dizer, olha, há aqui um espaço e temos que tomar posse deste espaço para ser um novo superpoder mundial. E por isso vê-se estas dificuldades mundiais no mundo. Estamos a discernir este tempo? Estamos a discernir isto? Queridos irmãos, um dos fatos muito importantes neste desenvolvimento é o Islão. E nós temos um guia de estudo muito, muito profundo, muito educativo, usando profecias da Bíblia, principalmente, por exemplo, Daniel 11 e outras, explicando isto claramente, como estas mudanças são proféticas acerca do Médio Oriente e acerca do Islão também. É importante pedirem este guia de estudo e estudarem a Bíblia com a ajuda deste guia. E sim, é o que a Bíblia diz é que é verdade. Vocês estudem com a ajuda deste guia para determinarem o que a Bíblia diz. Queridos irmãos, estamos a discernir o tempo do fim. Nós sabemos que Daniel quis discernir o tempo do fim. Através de várias escrituras em Daniel, vemos que ele estava preocupado e queria entender o significado destas visões, e Deus lhe deu certas visões. E certas coisas ele entendeu. Deus lhe deu entendimento no livro de Daniel a certas coisas, mas a certas coisas não deu. Vemos, por exemplo, ao fim, em Daniel 12, que Deus disse, olha, fecha o livro até o tempo do fim. Certas coisas não deu a entender, Deus não deu a entender a Daniel nessa altura. Queridos irmãos, certas partes, certas peças deste quebra-cabeças, certas peças têm que ser postas de lado até quando Deus, através de vários acontecimentos, nos demonstrar que, de facto, esse é o significado dessas coisas. Quando nós tentamos forçar pela nossa própria especulação certas coisas, começamos a criar uma imagem incorreta do plano de Deus. E por isso precisamos ter cuidado. E por isso, entender o significado desta estátua de Daniel 2 é importante para podermos ser guiados, motivados e guiados a discernir os tempos, principalmente a um nível internacional de nações, que seja correto.
porque Daniel 2, digamos assim, é uma gravura grande. Depois há outras escrituras, como Daniel 7, Apocalipse 13, Apocalipse 17 e outras, que descrevem mais detalhes acerca da profecia de Daniel 2. E por isso, precisamos de entender isto para nos motivar a discernir o tempo, para nos motivar a ter um entendimento profético, bíblico, que seja bem equilibrado, em vez de ser uma coisa desviada da gravura principal. Esta estátua nos dá a grande gravura desde o período da Babilônia, quando os judeus foram postos debaixo da Babilônia por 70 anos, até quando o reino de Deus virá. Este período no meio, que é o tempo dos reinos gentios, que é explicado de uma maneira geral, de uma grande, digamos assim, de um grande quadro de visão deste período destas nações internacionais. E, ao mesmo tempo, isto também nos encoraja a ter uma condução, uma maneira de viver que seja santa, que seja correta, que seja piedosa, que seja segundo Deus, porque sabemos que estamos no tempo do fim. E por isso, então, queridos irmãos, com este entendimento, vejamos esta gravura de Daniel 2. Em Daniel 2, começando no versículo 1, Daniel 2, versículo 1, vemos que o rei, o imperador, teve uma visão. Vejam então, ler aqui comigo, se faz favor, em Daniel 2, versículo 1. Diz: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou. E passou-se-lhe o sono. E depois ele disse aos vários encantadores e feiticeiros, e dizem: olha, vocês me digam qual é o sonho, e se vocês me disserem qual é o sonho e o significado do sonho, então vocês podem viver, senão vou-vos matar. E as pessoas disseram: como é que isto é possível? Como é que nós vamos saber qual é o teu sonho? O que é que sonhaste? Como é que eu vou saber? Só Deus é que pode fazer isso. E então começaram a matar estas pessoas. Então vê-se um bocadinho mais adiante que chegaram-se a Daniel, e em Daniel disse: esperem, deem-me porque é que estão a matar. E então Daniel disse aqui no versículo 14, Daniel falou. Vê-se aqui no versículo 13 que buscaram Daniel seus companheiros que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha sido para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: porque é tão severo o mandamento do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Isto é, Daniel ia pedir a Deus para Deus revelar a Daniel o significado deste sonho e o que era o sonho. E depois Deus revelaria. Então Daniel diria isso ao rei. E então ele recebeu essa autorização. E então explica-se aqui que o significado desse sonho. E vê-se então aqui a história do sonho nos versículos 36. Na verdade, o sonho é explicado aqui no versículo 31 a 35. Deixa-me ler isso. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
E vê-se então que é uma estátua, que é uma continuidade da estátua de cabeça até aos pés. É a mesma estátua. Não é uma estátua e depois os pés aqui é de outra estátua diferente. É a mesma estátua. Há uma continuidade. E por isso é importante entendermos a identidade desta estátua para saber quem são os pés, particularmente os 10 dedos dos pés. Ora, sabemos que a cabeça de ouro é a Babilônia, porque é bem descrito aqui na Bíblia. Sabemos que é isso, que é o reino da Babilônia e a religião babilônica. Sabemos que o peito e os braços de prata são os médios e os persas, que até Daniel viveu durante esse período. Depois disso, o ventre e os quadris foi a Grécia, de bronze. A Grécia, debaixo de Alexandre o Grande, um estudante de Aristóteles, digamos assim, engoliu todos os outros reinos anteriores. E a cultura grega manteve-se, depois de Alexandre falecer, por 4 generais, e por isso é que fala acerca de divisão de quatro generais, mas depois 2 desses 4, digamos assim, foram engolidos pelos outros e sobrou simplesmente 2. Um, que era o do norte, Seleuco, e o outro do sul, que é Ptolomeu, o Egito. E isso é descrito em Daniel 11. E como eu mencionei um bocadinho há pouco, disse que descrevemos bem claramente neste guia de estudo, particularmente na página 25, à volta disso, começando na página 25, exatamente o significado desses 2 reinos e como, digamos assim, a profecia de Daniel 11 talvez seja uma das profecias mais longas da Bíblia. Sabemos que Roma engoliu, digamos assim, os reinos prévios, mas a religião e a cultura manteve-se desde a Babilônia e através da Grécia. Esta religião babilônia, que foi mudada ou alterada ou foi sincretizada com algumas ideias gregas, ideologias gregas, mas a base disso manteve-se. E por isso há uma continuidade da cabeça através do peito ao ventre e quadris, que foi a Grécia. Depois disso vieram as pernas, que se vê aí, que fala aí as pernas no versículo 23, mas também no versículo 40, que diz: o 4º reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Essas pernas de ferro são 2 pernas, que é o sistema romano, e é referido como uma idade de ferro. E então isso forçou a paz romana até Augusto. Por cerca de 500 anos houve esta paz romana, mas foi uma paz dura. Essa paz romana, vê-se isso que era descrito, por exemplo, em Atos 19, que é o período em que Paulo foi em Efésios, e vê-se aí a Diana, a deusa, que era a deusa romana, mas simplesmente era a deusa grega, Ártemis, que originalmente tinha vindo de Babilônia, e a filha de Zeus. Depois, essa besta recebeu, esse sistema romano recebeu uma doença mortal, uma chaga mortal, mas depois essa chaga mortal, digamos assim, foi curada. E então foi curada, como lemos no Apocalipse 13, no ano 476, através da restauração imperial de Roma, por Justínio, em 554. Por isso teve uma chaga, o Império Romano teve uma chaga mortal
em 476, mas foi, digamos assim, ressuscitada ou restaurada pela restauração imperial em 554. Isso então sincretizou esse paganismo com o cristianismo através do governo da Igreja, que controlou essa restauração imperial do Império Romano, a qual será ressuscitada finalmente através do significado dos pés, como lemos no versículo 41, quando, ao que viste aos pés e os dedos dos pés, os artelhos, em parte de ferro e oleiro, e em parte de ferro será esse um reino dividido, haverá nele uma grande coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E depois diz assim, no versículo 44, nos dias destes reis, destes 10 reis, que estes 10 dedos de pés, como vemos noutras profecias, eu já dei vários sermões acerca de quem é a besta, a explicar este assunto em maior detalhe, mas esta besta que representa este Império Romano restaurado, que é uma continuação, uma restauração, uma ressurreição final deste Império Romano, que será uma continuidade do que começou com a cabeça, com a cabeça sendo a Babilónia, através dos persas, através da Grécia, através da Roma, através da restauração imperial debaixo da Igreja Católica, que governou essa restauração e que vai ser restaurado uma vez mais, representando os dedos dos pés. E por isso vemos que estes dedos dos pés, que representa a besta a vir, que se lê no Apocalipse 17, que subirá do mar, porque o mar representa uma turbulência e as dificuldades políticas e lutas e guerras das pessoas, revoltas, e dessas revoltas do povo vai subir um líder que vai transformar uma Europa democrática para uma Europa autocrática de 10 nações, que será depois também controlada pela mesma Igreja. E por isso há uma continuidade, e por isso é importante entendermos que há uma continuidade. E por isso pessoas dizem, porquê é que a besta vai ser na Europa e vai ser controlada por uma mulher? Porque é o que a Bíblia diz, mas quem é a besta? Quem é este grupo de 10 nações? Vemos por causa da continuidade da estátua de Daniel 2, que representa a Europa, uma restauração romana, debaixo da Igreja Romana, digamos assim. E por isso, esta decepção babilônica, que começou por Babilônia e que veio pelos persas e pela Grécia e pela Roma, que começou, como disse, pela cabeça de ouro. O ouro representando uma capacidade de durar. Estas ideias, estas religiões falsas, estes deuses falsos, duraram, embora sincretizados agora com o cristianismo. Este sistema, esta decepção, esta religião falsa continua através desta estátua. E por isso, esta continuidade nos ajuda a entender quem são os 10 dedos dos pés desta estátua. Porque vemos que nos dias destes reis, no versículo 44 de Daniel 2, diz, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será mais destruído. Por isso estes reis são no tempo do fim, estes 10 reis, que representam os 10 reis que dão o poder à besta. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Deus então vai trazer o reino de Deus para a terra. Como? Quando Jesus Cristo volta para a terra, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para estabelecer o reino de Deus na terra, que vai ser governado pelas primícias
que são o Israel espiritual, e depois vai governar através do Israel físico, para assim dar paz ao mundo inteiro. Diz assim: este reino não passará para outro povo. Este reino de Deus não vai passar por mais eleições e passar de uma pessoa para outra, não. As primícias, os santos do Senhor vão receber este reino e vão governar para sempre. Como diz assim: esse mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e destruiu esta estátua, esta pedra, esta rocha que representa Jesus Cristo. E ele vem e vai destruir esta estátua mundial. E por isso, queridos irmãos, isto é importante para entendermos este quebra-cabeças político internacional. Que os 10 dedos dos pés de Daniel 2 são a besta, são as 10 nações que vão governar na área europeia, que vai ser o ressuscitado romano, Império Romano, que também representa o Reino do Norte, que vai existir. Por outro lado, vai ser atacado pelo Reino do Sul, e como vimos, houve durante a idade, durante os anos do primeiro milénio, houve esta invasão da Europa do Sul, muçulmana, do Islão, e isto vai acontecer de novo. Vai haver este puxar, esta esmarrar, tentar atacar a Europa. E esse então, precisamos de entender quem são esse povo, quem é o Reino do Sul. Precisamos de entender também quem são Israel e quem é Judá, para ver que essas nações é que vão ser atacadas pela besta. Vai ser o tempo do problema e das dificuldades de Jacó. Queridos irmãos, este é o tronco da árvore. Esta é a grande gravura do plano internacional. E é preciso a ajuda desta estátua de Daniel 2 para nos dar esta, digamos assim, gravura grande, este quadro principal do que vai acontecer. Este quadro principal do que vai acontecer. Queridos irmãos, vejamos então, entendendo isto, o que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. O dia em que Deus, através de Jesus Cristo, vai intervir no mundo e vai resolver estes problemas todos. Quando aquela pedra vai atingir a estátua e destruir isto tudo. Esse é o dia do Senhor. O dia do Senhor, digamos assim, está a encapsular vários eventos. Podemos ver o dia do Senhor como aquele período antes da vinda de Cristo por, digamos assim, um ano, ao fim dos 3 anos e meio, o ano final dos 3 anos e meio da grande tribulação, esse representando o dia do Senhor, a dia da ira do Senhor. Mas o dia do Senhor também inclui quando o Senhor está a governar na terra por 1000 anos. Porque um dia é como é 1000 anos. E também inclui a parte depois disso, quando vai haver o julgamento do trono branco e quando então Deus vai entregar o reino ao Pai. Ao fim do julgamento do trono branco, quando toda a terra vai ser queimada. Por isso o dia do Senhor está a encapsular vários eventos. Sim, o dia do Senhor é aquele ano antes da vinda de Cristo. Sim, o dia do Senhor é também este período inteiro em que o Senhor está a intervir nas situações mundiais para resolver tudo e entregar o reino ao Pai. Por isso é que vejam aqui, continuando a ler,
no versículo 8, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vai ser como um milénio, e mais de um milénio, ou seja, este período do dia do Senhor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. Isto é, Deus é longânimo, é paciente, porque quer que muitas e mais pessoas se arrependam e que venham a ser filhos e filhas dEle no reino dEle. Senão que todos cheguem ao arrependimento, isto é, que todos se arrependam, para que todos cheguem a receber a promessa da vida eterna no reino de Deus. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Por isso o dia do Senhor, que representa desde o dia da ira do Senhor, que é um ano antes da vinda de Cristo, através do período que ele vem, do milénio, porque um dia é como 1000 anos, mas também o julgamento do trono branco e o que acaba ao fim do julgamento do trono branco, quando tudo, diz assim, os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Este período todo, o dia do Senhor encapsula estas coisas todas, estes eventos todos. Visto que, versículo 11, que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, devereis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como eu disse há pouco, nós precisamos de ter uma visão profética que seja bem equilibrada, entendendo quem é esta gravura, entendendo o plano de salvação de Deus religioso, entendendo o plano de salvação de Deus através das nações, do religioso, os dias santos, das nações, através, digamos assim, da estátua de Daniel 2, que dá este quadro principal, que depois os detalhes são preenchidos em muitas outras escrituras, mas tudo a pôr esta gravura completa neste quebra-cabeças profético. Mas o ponto final aqui não é só para nos motivar a discernir o tempo, não é só para nos motivar a ter um entendimento profético bem equilibrado, mas é para nos motivar a ter uma condução santa na nossa vida, a sermos piedosos, isto é, sermos como Deus é. E por isso é que diz aqui, ao fim do versículo 11, visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a via do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E por isso, queridos irmãos, sabemos que temos pouco tempo. Entendemos o plano por causa do sábado, dos dias santos, sabemos a identidade de Israel, sabemos a identidade das duas mulheres, que há 2 caminhos que precisamos de escolher, e entendemos a continuidade dos reinos gentios através da estátua de Daniel 2. E por isso, entendendo isso, continuando então, queridos irmãos, no versículo 17, vós, pois, amados, estou a ler de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados. Pessoas que têm as suas ideias, as suas... E, queridos irmãos, agora vivemos num período em que pessoas vão fabricar ideias que vocês não imaginam. Vão fabricar coisas que dizem, oh, não, de onde é que isto vem? Queridos irmãos, precisamos estar bem encaixados na grande visão do plano de salvação de Deus religioso e no plano de Deus que Deus tem para as nações até ao reino de Deus. Queridos irmãos, precisamos estar bem encaixados nisso. Precisamos de entender isso bem. Porque não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados. Descaias da vossa própria firmeza. Porque muitos vão para enganar, muitos virão para enganar, e se possível enganarão até os próprios eleitos. Por isso, irmãos, imploro, rogo a vocês, mantenham-se firmes no plano de salvação e no entendimento do plano
que Deus tem para as nações. Queridos irmãos, e por isso, sejam motivados a um crescimento em piedade e em condução santa na nossa vida. Isto é, como diz no versículo 18, diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isto é, tenham a entender o que é Jesus Cristo, como Ele vive, para Ele poder viver dentro de vocês, para ter esta maneira de ser e ter este poder para vivermos esta força, esta coragem que só vem através do poder de Deus, que é Cristo a viver em nós e o Pai a viver em nós através do Espírito Santo que está em nós. Queridos irmãos, nós precisamos de crescer nesta graça, nesta gentileza, nesta bondade, neste carinho, neste amor de uns para com os outros e no conhecimento de Jesus Cristo, de quem Ele é, como Ele se conduz, como Ele quer que nós nos conduzamos. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia interno. Queridos irmãos, lembrem-se que Deus está a treinar filhos e filhas dele. Você e eu somos partes deste treino. Temos que responder a este treino, temos que praticar, temos que viver, mas lembrem-se que Deus vai cuidar e proteger os seus filhos como qualquer pai protege os seus filhos. E por isso, não percam esperança, mantenham-se firmes na esperança que Deus nos dá, porque temos um grande golo, um grande objetivo, uma grande meta, que é a vida eterna no reino de Deus eternamente.